Olá! A Eliane foi a primeira hoje. Tudo bem, Eliane? Seja bem-vinda. Marilete também já está aí. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com vocês? Que bom que já estão chegando. A Luciana já está aí. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor a todos vocês que estão chegando. Muito bom ter vocês aí. Tô meio perdida aqui hoje porque o meu iPad ficou sem bateria. Ah, você tá aí, né, Luciana? Que bom. Luciana, muito obrigada, tá? Pelo que tu fizeste hoje. Muito obrigada. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. A Lourdes está aí também. A Lindy chegou aí. Que bênção. Lindy também chegou aí. Vamos conversar sobre um assunto bem interessante. Boa noite, Lindy. Tudo bem com você? Que bom que você está aí. Muito bom, gente. Sejam todos bem-vindos para o nosso programa Pílulas do Conhecimento. Hoje vamos falar sobre o ego. Oh, meu Deus, que bicho é esse? De onde vem, para onde vai? A pedido da Luciana, né? A pedido da Luciana e da Maria Garrido, que não chegou ainda, mas está a caminho aí, não é mesmo? A Elineusa está aí, seja bem-vinda, a Elineusa também. Já tem alguém aqui no Face do Zaqueu também. E hoje nós vamos falar sobre o ego, mas que coisa interessante, né, Luciana? A Luciana quis que nós falássemos sobre o ego e nós vamos falar. Ei, Andréia, tudo bem? Seja bem-vinda, Andréia também. Muito bom ter vocês aqui. Olá, tudo bem? Chegou bem na hora. Vamos lá começar. Deixa eu ligar o meu Instagram aqui também. Vamos fazer uma manobra radical aqui hoje. Vamos estar no Instagram, no Face do Zaqueu, no meu Face. Bora lá aprender. A palavra diz, pastora, que dai honra a quem tem honra. E tu é the best, Luciana, tu é the best. Você é uma menina muito 10. A Késia já está aqui no Instagram. Késia, seja bem-vinda. Ei, João, meu queridão lá de Boston, tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. Isso aí. A Raquel, tá aí também, Raquel. Seja bem-vinda. Olha quanta gente bonita chegando de todo lado aqui no Instagram, aqui no meu Face, no Face do Zaqueu. Gente, hoje nós vamos falar sobre o ego. O que é esse ego? Ei, Cláudia, tudo bem? A Elisete Burim está aí também. Que bom, gente. Todo mundo querendo aprender um pouquinho mais para ter uma vida boa, plena, agradável. Que legal, não é mesmo? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o ego. Esse menino ego. O que é o ego, meu Deus? O ego é a busca de nós mesmos. Sabia disso? Que o ego é a busca de nós mesmos. Gente, eu vou dividir o meu olhar para de lá e para de cá aqui, que tem 3 celulares ligados aqui. Ok, meus amados? Então, o ego é a busca de nós mesmos. Ele foi formado para conduzir 2 coisas muito importantes em nossa vida, tá? Quais será que são essas 2 coisas importantes que o ego, que ele foi formado, né, para conduzir? Os nossos desejos e a nossa realidade. Eu acho que muitos aqui vão ter uma surpresa quando nós vamos falar de ego, porque a maioria, a gente é meio alienado sobre essas coisas da mente, não é? Eu sou apaixonada por mente, psicanálise, psicologia, ciência milenar, então amo, tá? Adélia, seja bem-vinda também, que bom que vocês estão aí, tá? Sejam todos bem-vindos. Então, o ego, ele administra o que eu quero fazer e o que eu posso fazer. O que eu tenho vontade de fazer e o que eu verdadeiramente posso fazer. Olha qual é a função do ego. Quem faz esse equilíbrio é o ego. E o ego é você. É algo que tem dentro de você.
Sabia que o ego é algo que tem dentro de você? Sabe que eu estudando essas coisas, eu vou descobrindo que dentro de nós tem muitas, não sei o que eu vou chamar. A palavra seria entidades, mas a gente tem às vezes uma concepção errada de entidades, né? Mas é algo que tem dentro de nós, é cheio de outros. Lembra da criança interior que nós já conversamos aqui? Existe uma criança interior dentro de nós. Hoje nós vamos descobrir que existe o ego dentro de nós. Esse cara aí, o ego. Sabe quando você se olha no espelho e você fala... tipo eu, Marisete, mas você tá bonita hoje. Marisete, mas você precisa mudar isso. Marisete, mas você tem que fazer uma coisa diferente. Então, nós conversando com o nosso ego. Olha que interessante, gente. Tem muitas entidades dentro de nós que nós precisamos conhecer. Quer dizer, muitas funções dentro da nossa mente que nós precisamos conhecer, saber, né? Saber o que acontece, como é que nós funcionamos. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre o ego, mas tem dentro da nossa estrutura mental, tem 3 partes, tá? Nós vamos falar de uma parte da nossa estrutura mental hoje, que é o ego. Mas tem o ID e tem o superego também ali dentro. Olha só que interessante. Uma hora que vocês vão estudar sobre o ego, vocês vão ver que vai aparecer o ID e o superego também, que fazem parte da nossa estrutura mental. Mas hoje a gente vai aprender um pouco sobre o ego, tá bom? Cleide está aí, seja bem-vinda. Raimundo, boa noite. A Angélica está aí, nossa, muita gente linda. E a Maria chegou, Maria, que bom que você está aí, minha lindona. A seu pedido, Maria, vamos falar sobre o ego. A seu pedido é pedido da Luciana. Dei uma pequena entrada aqui falando sobre o ego. Quando você vai estudar, né, sobre o ego, que fica ali na nossa estrutura mental, a psicanálise, né, explica isso, que tem o ego, o superego e o ID. Como moro aqui nos Estados Unidos, já vou falar ID, não é ID, tá bom? O ID, o superego e o ego. E quem faz o equilíbrio das nossas emoções, do que nós temos que decidir na nossa vida, é o nosso ego. Essa entidade, esse ser, esse alguém que está dentro de nós, que é o nosso ego. Olha que interessante. A paz, Maria, tudo bem? Eu não estava conseguindo acessar. Cheguei a pensar que não iria ter a live. Oh, meu Deus, ainda bem que tu conseguiu, né? Que bom. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso amigo ego. Vamos ver qual é a função desse ego, porque existe o ID e o superego também na nossa estrutura mental, tá? Todos eles têm a sua função, mas hoje vamos falar desse nosso querido amigo, o ego. Então, o ego é a parte do ser humano que alimenta pensamentos e emoções de interesses próprios, com base nos estímulos dos sentidos que formam nossas opiniões particulares, nos levando a agir a favor daquilo que nos agrada e contra o que nos desagrada. Então, essa é a função do ego, ele estar aí nos direcionando para o que é correto, o ego, tá? Então, o ego é o que mantém as nossas escolhas em equilíbrio. Quando nós somos egoístas ou egocêntricos, quer dizer que o ego perdeu o equilíbrio, tá? Olha que interessante. Vamos aprender umas coisinhas bem interessantes. Ei, Marisa, tudo bem? Carmen, tudo bem? Essas minhas princesas que estão entrando aí, que bom, que bom. Sejam todos bem-vindos. Estamos falando sobre o ego, que o ego é uma estrutura mental, tá? É uma estrutura mental, uma estrutura que está dentro da nossa mente. E vamos ver em que o ego nos ajuda, tá? Eu falei já aqui que ele que administra o que eu quero fazer e o que eu posso fazer, tá? É ele que administra, que dá o equilíbrio aí para nós tomarmos as nossas decisões, quando estamos em equilíbrio, tá? Então, o ego é a parte do ser humano que alimenta os pensamentos e as emoções de interesses próprios. Olha que lindo. E o termo ego, ele vem da psicologia, tá? Mais especificadamente da área da psicanálise, ok? Surgiu para explicar como é o funcionamento da mente impulsiva, inconsciente e consciente humana. Então, aqui hoje nós vamos falar um pouco de psicanálise. Olha só que interessante.
Pílulas do Conhecimento fala sobre psicanálise, sobre psicologia, sobre ciência, falamos sobre um pouco de tudo, né? A gente tem que saber um pouco de tudo nessa nossa vida para alcançarmos aquela vida boa, perfeita e agradável que Deus já nos prometeu lá na Bíblia, não é? Tem muitas coisas que nós precisamos aprender para ter equilíbrio nessa vida, para alcançar aquela vida que Deus prometeu para nós. Mas tem alguma coisa que nós precisamos fazer. Então, bora lá aprender? Então, esse termo, ele vem da psicologia, o ego, tá? Ele surgiu para explicar como é o funcionamento da mente, essa mente que mente para você, tá? Então, em palavras comuns, o ego é também a personalidade de uma pessoa, tá? O ego é a sua personalidade e está ligado ao caráter, e é a maneira como ela age e pensa. Isso porque o ego é uma característica psíquica do ser humano que une todas as experiências que ele teve contato até então, para formar as suas opiniões e os caminhos que ele tomará. Então você vê, gente, que está tudo ligado com a infância, porque nós vamos formando o nosso ego desde a infância. Ei, Inês, tudo bem, querida? Marilete, a Inês está aqui. Olha que legal, gente. A Silene também está aqui. Nossa, estou muito feliz, gente, de vocês estarem aí, tá? Gratidão a vocês. Cleide Lindona está aqui no Face do Zaqueu. Aqui no meu Instagram, eu acho que está a Késia. Que bom que vocês estão aí. Então, entender o que é o ego? Tem muita gente que de repente veio assistir essa live achando outra coisa sobre o ego, mas você vai descobrir umas coisinhas sobre esse nosso amigo ego. Ele é nosso amigo, tá? Ele tem que estar em equilíbrio sempre, porque senão ou ele se torna egoísta ou egocêntrico, tá bom? Temos que ter equilíbrio e ele ajuda nas nossas decisões. Então, o ego é a nossa personalidade, está ligado ao caráter, está ligado a tudo que você aprendeu lá na infância. É a infância que forma o teu ego, o teu caráter. Olha como a nossa infância, gente, é importante para a nossa vida. Você que tem criança pequena em casa, né, vigie muito, tá? Vigie muito, porque você está formando ali uma pessoa, tá bom? Então, cuidado. Olha bem como você é hoje. Você foi formado lá pela sua infância, na sua infância, pelo ambiente que você cresceu, pela educação dos seus pais. Eu esqueci de desligar, de pôr no silencioso o meu telefone. Vocês vão me perdoando, alguém vai ficar ligando, vai me atrapalhar aí. Mas bora lá, tá? Então, o ego, ele age com opiniões individuais que se transformam em uma verdade para nós. Parte daquilo que acreditamos de acordo com as nossas percepções da vida e da realidade, já que passamos por isso no passado ou estamos passando no presente. Então, vocês estão percebendo como é que o ego, ele é hoje tudo que nós aprendemos ontem. Nós carregamos as informações e elas vão formando, né, o nosso caráter. Por isso, é muito importante a criação dos nossos filhos. Como nós fomos criados, o que nós somos hoje, somos resultado de tudo que nós vimos, ouvimos e sentimos lá atrás, tá? Agora nós vamos ver o ponto positivo. Tem ponto positivo o ego e tem ponto negativo, tá? O ponto positivo do ego é fazer de tudo para nos manter vivos. Olha, ele faz de tudo para nos manter vivos. Ele cria maneiras a todos os momentos de nos manter em vida, de acordo com tudo o que passamos antes e as referências de sobrevivência que temos vindas do instinto. Ele é uma ferramenta para resolver problemas e busca sempre fazer isso com as conclusões que chegou através de nossas experiências. Todas as maneiras que ele encontra de resolver nossos problemas é baseado nas experiências que ele teve lá atrás. Por isso que às vezes resolvemos tudo erradamente. Resolve um problema errado hoje, amanhã vai resolver um problema e resolve errado também. Por quê? Porque ele vai lá atrás e pega aquelas experiências que ele teve lá
para resolver os problemas. Por isso, a importância de nós nos conhecermos, entender como funciona a nossa mente, gente, tá? A Raquel também tá aí, né, princesa? Então, a importância de nós sabermos como nós funcionamos. O ego, ele nos ajuda a manter vivo, mas ele resolve os problemas só com as experiências que ele teve no passado. Por isso, resolvemos muitas vezes errado as coisas, não conseguimos resolver os problemas, porque não temos informações boas. Lembra das historinhas, das histórias mentirosas, né? Que nos contaram, que nos contam até hoje, tá? Então, vem lá do nosso instinto. O nosso ego, ele usa as nossas experiências para resolver os nossos problemas. Então, se você teve uma experiência má lá atrás, ele vai continuar resolvendo tudo errado. Mas o ego é muito importante, ele tem que ter equilíbrio. Por isso, hoje você vai descobrir algumas coisas aí sobre o seu ego. Ei, Arlete, tudo bem? Seja bem-vinda. A Márcia também está aqui. Que bom que vocês estão aqui, tá? Então, o ponto positivo, né, é que do ego é fazer de tudo para nos manter vivos. Ele cria maneiras a todos os momentos de nos manter em vida, de acordo com tudo o que passamos antes e as experiências de sobrevivência que tivemos vindas do instinto, né? E ele é uma ferramenta para resolver problemas. Então, o ego, às vezes, não é isso que você está pensando, tá? O ego é muito importante, que ele nos ajuda a ter equilíbrio. E o ponto negativo, porque tem ponto negativo também. Pastora Maria, tudo bem? Seja bem-vinda. O Joel também está aqui. Rose, querida, está aí. Então, o ponto negativo, vamos ver o ponto negativo. O ponto negativo do ego é acreditar que sempre estamos certos. Ai, 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 esse menino acha sempre que nós estamos certos. Não é verdade? E o ego funciona de maneira linear, ou seja, apenas reagindo à vida com percepções limitadas da realidade. Assim, ele gosta de ter razão e seguir isto com todas as forças, mesmo que estejamos errados dentro de uma situação ou contexto. Gente, muitas vezes nós estamos errados e o nosso ego não deixa a gente ver isso. Que daí nós nos tornamos egoístas, que daí ele perde o equilíbrio. A Andréia falou, perfeito, né? Porque às vezes nos apegamos sempre nas mesmas coisas, porque a busca no passado, como fazer para não buscar mais? Porque busca no passado, como fazer para não buscar mais? Tendo conhecimento, Andréia. Através do conhecimento, você vai aprendendo a como agir diante das adversidades. Sem conhecimento, não tem como a gente mudar o nosso comportamento, né? Não tem como. A gente vai sofrendo forever, como falam os americanos, para sempre. E o conhecimento, ele como que abre a nossa mente e a gente consegue entender, consegue ver uma outra resposta. Não é mesmo? Isso é muito interessante. O conhecimento é tudo na nossa vida. Por isso que a Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecimento é verdade. O meu povo perece por falta de conhecimento. Tudo bem, Ceci? Seja bem-vinda. Ok? Então, o ponto negativo é a gente sempre achar que está certo. O ego, às vezes, nos engana. Ele quer que a gente viva bem, tranquilo, então ele vai, né, se achando o dono da verdade. Muitas vezes nós não somos os donos da verdade, não, tá? Então, por isso que é bom o conhecimento. A gente precisa se entender, se compreender. Onde eu estou errando? Meu Deus, será que eu agi certo? Analisar o que está acontecendo. Pedir muito discernimento a Deus, porque nós temos uma luzinha aqui dentro que acusa quando a gente realmente está certo ou não, tá bom? Então, quando não conseguimos perceber dentro de nós o que vem do ego, costumamos agir apenas reativamente. Isso pode provocar diversas repetições de sentimentos negativos em nós. Por isso a importância de nós nos conhecermos para daí não repetir os mesmos erros, porque o nosso ego vai fazer de tudo para
até provar para nós que nós estamos certos, mas muitas vezes nós não estamos certos, tá bom? Então, o que é o ego, né? Uma conclusão simples. O ego é a parte de nós que nos faz apenas a favor de nossos desejos, trabalha a favor dos nossos desejos, né? E contra aquilo que não desejamos, tá? Tipo assim, é claro, muitas vezes você tem que dizer não, como a gente já aprendeu aqui. Mas tem que vigiar quando somos nós, quando é o ego que está querendo direcionar a nossa vida, tá? Mas nós esquecemos muitas vezes de avaliar e entender se isso realmente está certo e nos faz bem, ou se é só uma reação repetida vinda do passado, tá? De acordo com uma experiência que tivemos antes. Sem essa avaliação, ficamos prisioneiros de reações idênticas em nossas vidas que causam resultados idênticos. Quem é aí que vem tendo resultados idênticos? Hein? Aconteceu uma coisa ontem, aconteceu a mesma coisa 5 anos atrás, aconteceu hoje, a gente vai repetindo os mesmos erros, não consegue ver que ali está tendo uma repetição porque você está se baseando na história passada. Lembra que eu falei, você abriu uma empresa há 10 anos atrás, não deu certo, agora quando você vai abrir, vem o ego. Mas será? Ah, não, acho que não vai dar certo, melhor separar. Peraí, tá? Então você tem que começar a perceber os seus pensamentos, gente. Os nossos pensamentos, eles são muito traiçoeiros, eles nos enganam, eles são repetitivos, tá? E eles estão ali na mente. Os pensamentos também que eles direcionam um pouco o ego. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pensa, tá? Ó, um exemplo prático e específico para entendermos mais fácil, tá? Vou dar um exemplo aqui. Se tivermos uma experiência no passado com um homem idoso que nos tratou mal, toda vez que virmos um homem idoso em nossa frente, o nosso ego vai disparar emoções negativas, como se aquele homem idoso fosse igual ao anterior que te tratou mal. Mas agora pense isso multiplicado a todos os hábitos e padrões da nossa vida. É aí que está o perigo do ego. Você está vendo? Lá atrás, um homem idoso fez mal para você, tá? Agora, quando você cresceu, qualquer homem idoso que você vê, você vai ter aquela mesma impressão. E assim são todos os nossos hábitos e todos os padrões da nossa vida. Lembra das crenças limitantes? Por causa de uma coisa que aconteceu lá atrás, você vai ficar repetindo aquele padrão. Tá? Vai ficar repetindo aquele padrão. E aí você não sai daquele problema, vem sempre o mesmo. Quem tem problema no relacionamento? Ah, meu marido é não sei o que, vou deixar do meu marido. De repente casa com outro, é a mesma coisa, vai ter o mesmo problema, vai continuar com aquele padrão repetitivo. Por quê? Por causa de uma experiência que teve lá atrás e agora o ego querendo te proteger acaba sempre levando para a mesma situação, gente. Olha como o nosso ego, ele quer nos proteger, mas no final das contas ele muitas vezes atrapalha a nossa vida, querendo nos proteger, tá bom? Vamos lá então. O ego, ele nos faz ter hábitos e padrões que nos aprisionam em resultados semelhantes em nossas vidas. Se esses resultados são negativos, teremos sempre resultados negativos. Gente, tem muita gente aqui no mundo com resultados na sua vida negativa, resultado negativo na saúde, resultados negativos na vida emocional, resultados negativos na vida financeira, na vida afetiva, muito resultado negativo que vem de lá atrás das experiências e o ego está sempre ali envolvido. Por isso a importância de nós nos conhecermos, reconhecer onde estão esses padrões repetitivos e mudar. Por isso, entendê-lo é essencial para não dependermos só daquilo que vem do nosso instinto e do passado. Gente, tem que ressignificar as suas experiências. Não é porque você teve experiência ruim lá com o teu ex-marido que você não possa encontrar um homem que você vai ser feliz. Não é porque você teve uma
uma derrota lá atrás, que agora a sua vida vai ser sempre cheia de derrota. Não é isso, não é porque você teve uma deficiência na sua saúde lá atrás, de repente começa uma dorzinha hoje, ai meu Deus, vai ser tudo de novo. Então a gente carrega esses padrões por causa das experiências que a gente teve. E tem que mudar isso na nossa vida. Tudo pode mudar, gente. Tudo tem uma maneira boa de acontecer. Tudo pode mudar, tudo pode ser bom. Tudo pode ser bom. Tá difícil hoje, mas pode melhorar. Depende da sua percepção. Não, isso aconteceu lá, mas não vai se repetir mais. Depende dos seus pensamentos, das suas palavras sobre o assunto. Ei, Nadir, tudo bem? A Ivoneide está aí também. Que bom, sejam todos bem-vindos. A Maria está aqui também. Que bom, gente. Então, vamos lá perceber o nosso ego no dia a dia? Vamos ver como é que é o nosso ego ali no dia a dia? Percebendo o ego no dia a dia. Olha bem, vamos agora aqui. Pare um momentinho aí agora, né? Em que você possa estar tranquilo, né? Fica tranquilo e sem fazer nada. Ou amanhã, uma certa hora do dia, pare, né? E fique bem tranquilo, sem fazer nada. E você comece a avaliar os seus pensamentos, os pensamentos que vêm à sua cabeça nesse momento. Tipo agora aqui, tá tendo pensamentos aí na sua cabeça. O que você tá pensando agora? Tá? Então amanhã durante o dia dê uma paradinha e comece a prestar atenção nos seus pensamentos. Talvez venham centenas de pensamentos relacionados a centenas de coisas diferentes. Pode ser sobre a sua fome, pode ser sobre o seu sentimento negativo que você está carregando, pode ser um problema que você quer resolver logo, pode ser um fato totalmente bobo que você presenciou há algum tempo. Tudo isso são pensamentos do ego. Eu quero que amanhã, gente, vocês parem durante o dia e analisem quais são os pensamentos que vão vir na sua mente. Peguem uma canetinha, um papel e anotem ali quais são os pensamentos que vocês estão tendo. Gente, é muito importante esse exercício, tá? Muito importante, eu gostaria muito que vocês fizessem para vocês entenderem, para vocês mudarem isso, se vocês querem mudança, se a gente quer que aconteça uma coisa diferente em nossa vida, nós temos que fazer uma coisa diferente. Então amanhã você vai fazer isso. Pega um papel, fique sentadinho e comece a anotar os pensamentos que vão vir aí na sua mente. Faça isso, você vai ver o que vai aparecer. Pode ser, né, pode ser um problema que você quer resolver logo, como eu falei, pode ser um fato totalmente bobo, mas anote tudo, tá? Tudo isso, todos os pensamentos que você tiver, você anote. E esses pensamentos são do ego, tá bom? Esses pensamentos que você tem durante o dia são pensamentos do ego, do seu ego. Amanhã você vai descobrir o que o seu ego está pensando, tá bom? Faça isso, depois você vai me contar. Então, perceba que dificilmente algum pensamento está conectado ao momento presente. Você vai prestar atenção que os seus pensamentos não estarão conectados ao momento presente. A maioria estará, te levando para o passado ou para lá, o futuro, e tirando o seu foco do que você realmente precisa focar agora. Esses pensamentos são aqueles infinitos que falamos antes, né? Falamos em outras lives, tentando resolver problemas que ainda nem aconteceram. Você tá lá sentada pensando num problema lá do futuro, que nem sei se vai acontecer. O problema, será que eu vou dar conta de pagar aquela conta? Tá lá no futuro, será que eu vou dar conta de ficar curada? Lá no futuro, ou senão você vai estar lá no passado com raiva da pessoa que te fez mal, ou pensando nas coisas que fizeram para você, ou pensando, se eu tivesse feito assim ia ser diferente. Você vai ver no que é que o teu ego está pensando, quais são os pensamentos que são assim ali evidentes. Você vai ver que você nunca está no presente, gente. O ego está sempre lá no passado ou lá no futuro. Amanhã você vai fazer esse teste, pega um caderninho e anote tudo aí, você vai ver onde é que está o teu pensamento, ou no passado ou no futuro. O teu ego está sempre viajando para lá e para cá. Não é, Nildecir? Isso aí. Juliana, tudo bem, minha querida? Ok, então?
Então, você vai perceber, tá? Onde é que vai estar o teu pensamento? Onde é que está o teu ego? Aonde? Lá no passado ou no futuro? Então, observar quais são os teus pensamentos e hábitos e ações constantemente vai te fazer perceber como vai fazer você perceber como é e como está o seu ego hoje, tá bom? Por enquanto e por alguns dias, faça isso, tá? É só observar, só observe lá e anota. Não precisa pensar, não precisa falar nada a respeito. Isso porque assim você estará se distanciando e percebendo cada vez mais a separação entre a sua consciência do hoje e o ego, tá? Então tá sempre o ego trabalhando para você, no passado ou no futuro. Você tem que estar presente, tomando conta da situação. Senão, quem toma conta da situação é o seu ego lá passeando para o passado, passeando para o futuro. Não, você tem que tomar conta da sua vida, da sua história, estando o quê? Presente. A Juliana está falando que o pensamento dela é lá no futuro. É isso aí mesmo. A Luciana falou, verdade, estava pensando isso hoje. Ou penso no passado ou penso no futuro. E eu estou descobrindo, então, que tenho que viver o hoje. Olha o hoje, o que é hoje? Presente, tá? Sabe você que anda muito esquecidinha? Esqueci a chave não sei onde. Já falei sobre isso aqui. Esqueci se limpei atrás do móvel. Não sei o quê. Porque não estamos no presente. E o ego leva a gente lá no passado, o ego leva a gente lá no futuro. E nós precisamos estar no presente, vivenciando hoje. O que está acontecendo hoje? É hoje que importa. Não é amanhã, não foi ontem. Nós só temos o hoje para viver, porque o ontem já foi, o amanhã nem sei se virá. E nós estamos ficando doentes porque estamos muito no passado com depressão ou muito no futuro com ansiedade. Temos que viver o presente, concentrar-se no presente. Deixar o passado e viver o presente, né, Inês? Claro! O passado foi, gente. Se alguém fez mal para você ontem, esqueça. Isso não tem mais nada a ver com você. Perdoa, siga a sua vida. Pare de deixar o ego dominar você, tá? Siga feliz, siga acreditando que tem um dia melhor. Então comece a observar a partir de amanhã. Comece a observar quais são os teus pensamentos. Anota aí. Veja se você está no passado ou se você está no futuro. Como é que está a sua vida? Está no passado, está no futuro? Não, tem que estar no presente. Então, observar quais são os seus pensamentos, hábitos e ações constantemente. Tá? Se você observar, vai te fazer perceber como é e como está o ego hoje. Tá bom? Então, bora lá. O que torna uma pessoa egocêntrica? Gente, teria muita coisa para falar sobre o ego, muita coisa, mas eu vou falar apenas algumas coisinhas, porque o nosso tempo é curto. Vamos falar apenas algumas coisas. Vamos falar hoje um pouquinho também sobre o que torna, né, uma pessoa egocêntrica. Tem algumas coisas que precisamos saber, porque todo mundo gosta de conviver com uma pessoa amável, com uma pessoa gentil, não aquela pessoa que acha que está certo toda hora, não é mesmo? Uma pessoa equilibrada. É tão bom a gente conversar com uma pessoa equilibrada, que você vê que, poxa, essa pessoa é boa de conversar, ela tem equilíbrio, ela não é uma pessoa estourada, ela é uma pessoa estável. Tão bom, e é isso que nós estamos aprendendo nessas lives, a ter conhecimento, a saber ter equilíbrio, estabilidade emocional, tá bom? É isso que nós precisamos, estabilidade emocional. Gente, tem muita gente dodói, tá? E a gente precisa ajudar, então compartilha aí, curte essa live que é muito bom para mim, você curtir, não sei se você já curtiu aí, se você compartilhou, vamos ajudar a nossa amiga, o nosso parente, o nosso conhecido, compartilhando, tá bom? Vamos levar conhecimento. Então, o que torna uma pessoa egocêntrica? Temos que viver o hoje porque o amanhã pertence a Deus. Isso aí, Nildecir. Uma pessoa egoísta não precisa ser vista como uma pessoa ruim. Ai, meu Deus, e agora? Uma pessoa egoísta não precisa ser vista como uma pessoa ruim. Por que será? E também não quer dizer que não goste de você ou não te queira bem, essa pessoa egoísta, tá? Mas pessoas egoístas têm dificuldade em perceber o outro.
a necessidade em atender o próprio ego faz com que não enxergue, não ouça e não dê muito espaço para o outro existir, principalmente na relação. Quem é que vive aí com alguém que é egocêntrico? Pensa só nele, não vê você, parece que você nem existe ali dentro da casa. Quem aí que tem essa experiência aí ruinzinha, né? Mas não quer dizer que essa pessoa egoísta ela não quer dizer que ela não gosta de você, que ela não te queira bem, tá? Você lembra que o ego é formado lá da infância. Geralmente essas pessoas, elas têm muitos traumas, muitas feridas emocionais. Tem uma criança ferida ali dentro, por isso a importância do conhecimento, gente, porque a gente tem que entender a outra pessoa, ela tem um passado, ela tem uma história que nós não conhecemos, por isso a gente tem mania de julgar. Gente, depois que eu comecei a aprender essas coisas, eu falei, meu Deus, eu não posso julgar, porque eu não sei o que aconteceu com essa pessoa que transformou ela nisso que ela é. Foi a história. Gente, meu Deus, tem cada história por aí, gente, que vocês não sabem o que é que as pessoas sofreram durante a infância, transformou elas nessas pessoas que elas são hoje. Eu ouço tanta história que às vezes eu falo, não, isso não pode ter acontecido. Deus, eu não posso acreditar que essa pessoa sofreu isso, eu não posso acreditar que aquela pessoa fez isso com essa pessoa. Eu, né, Cécia, aprendi a conviver e amar mais a Luciana. Isso aí, gente, através desse conhecimento a gente vai poder entender o outro ser humano, entender que ele tem história, ele tem dificuldades, debilidades dentro dele, ele tem uma criança interior ferida, tá bom? Então essa pessoa egoísta não quer dizer que ela não gosta de você, tá? Mas pessoas egoístas têm dificuldades, vou falar de novo, em perceber o outro, a necessidade em atender o próprio ego, faz com que não enxergue, não ouça e não dê muito espaço para o outro existir na relação. Tem muito disso por aí, muitos casais onde ou o marido ou a esposa é egocêntrico, só pensa nele, só pensa no bem-estar dele, só ele que pode fazer as coisas. Tem muito disso, tá? Então, realmente é por causa da história, tá? Então, são pessoas que costumam falar muito sobre si, suas atividades, sua profissão, suas viagens, suas descobertas. E o que chama a atenção é a intensidade que esta pessoa demonstra com o seu eu. Normalmente, suas falas vão conter o eu repetidas vezes e das mais diferentes formas, como eu sei, eu sou, eu faço, eu já fiz, eu conheço alguém, eu ouvi dizer, assim como frases de posse também fazem parte do seu discurso, como meu amigo, minha escola, meu trabalho, minha ideia, minha época, tá? Essa é uma pessoa egocêntrica, mas ela tem uma história, tá? Eu às vezes e às vezes não conseguimos mudar essa pessoa. Não, Luciana, nós não temos que mudar ninguém, nós temos que mudar a nós mesmos. É como comer chocolate e não dar para o outro. Rose, essa é boa. É como comer chocolate e não dar para o outro, isso aí. Oh, meu Deus, como tem gente assim, não é, Raquel, como tem gente assim? Tem muita gente assim, muita gente doente nesse mundo. Gente, 98% do ser humano está doente. 98%. Por isso nós precisamos aprender, ter autoconhecimento, descobrir como funciona a nossa mente, como que funciona o nosso ego, como que nós funcionamos, como funciona o meu inconsciente. Tá? Só assim a gente vai ter aquela vida boa, perfeita e agradável que Deus fala lá na Bíblia, tá? Então tá. Então falar de si mesmo é a sua principal característica ali do egocêntrico, né? E é válido tanto para coisas boas, divertidas e gostosas, como também para dificuldades, questões como saúde, problemas financeiros. Seus problemas sempre parecem mais intensos e precisarão de mais espaço e tempo do que os outros. É comum nos egoístas, né, interromperem falas dos outros para se incluírem nos fatos ou mesmo para mudarem o assunto.
Agora vocês vão começar a identificar aí quem são os egocêntricos que vivem aí no seu meio, tá? E ver se também você não é um pouquinho assim, esse negócio de ficar interrompendo falas, né? Querendo se incluir sem ser convidado. Oh, meu Deus, isso é muito feio. Meu Deus, como é muita verdade. Como nós estamos aprendendo. É uma pena que tem gente perdendo a chance de aprender, né? Verdade, eu fui quem mudei. Ô, Ivoneide, a Ivoneide fala muito isso. A Ivoneide foi quem mudou. Então, eu preciso mudar, eu preciso me identificar se eu sou egocêntrico, porque a gente ouve aqui, você ouviu eu falando você já foi lá na sua vizinha, lá na sua conhecida, lá no seu marido, no seu, né, no seu chefe, você foi lá. Não, mas isso não é para eles, é para você se identificar. Se não é você que está sendo isso tudo e as pessoas não estão muito felizes aí com a sua companhia, tá? Então, você que está aqui aprendendo, é para você essa live, não é para o seu vizinho que está em casa, é para quem está aqui, tá bom, meus lindinhos? É muito bom a gente aprender. Eu sempre digo que devemos ser cristocêntrico e nunca egocêntrico. Isso aí, Maria, muito bom. Isso aí. Tô vendo aqui os comentários, ok? Então, perceber em nós, se nós não somos egocêntricos, será que você tem alguma dessas atitudes aí desse egocêntrico que eu estou falando? Hein? Bora lá descobrir, tá? Então, não é fácil, tá? Permanecer por muito tempo com pessoas que possuem esta característica de forma muito intensa. Então, não é fácil permanecer muito tempo com pessoas assim. Então, por isso que nós temos que mudar, para que as pessoas queiram ficar perto de nós, queiram ter a nossa companhia e não nos preocupar com os outros, tá bom? Então, por mais carinho ou amor que tenhamos por alguém assim, pessoas egocêntricas não nos permitem muito espaço para viver em conjunto. Normalmente, por mais que desejem a relação, não estão abertos a trocar ou interagir, visto que não há interesse real pelo que é do outro em si e por si mesmo. Então, gente, muitas pessoas, né, não conseguem ter convivência por causa do egocentrismo. Eu posso, eu quero, eu vou. Então, todo mundo se afasta dessas pessoas. Mas é como eu falei, gente, essas pessoas têm histórias. É claro que nós não somos obrigados a viver com essas pessoas, tá? Porque cada um tem a oportunidade de se descobrir e de melhorar. Então, nunca se sinta assim, obrigada a ficar com uma pessoa que te faz mal, tá? Nós não precisamos conviver com elas, porque nós temos dó dela ou porque sabemos que ela sofreu. Não, cada um tem que procurar o seu crescimento. Não podemos ficar aí de mimimi o tempo todo. E muitas vezes, ei, Teia, tudo bem? Muitas vezes nós carregamos as pessoas nas nossas costas, tá? Isso não é bom também. Ok? Claro que a gente tem que entender o outro, o problema dele, mas ele tem que procurar mudança. Se ele não quer, você pode sim mudar ali o seu relacionamento, sair desse ambiente, tá? Tem trabalhos que são muito carregados, pessoas que trabalham ali e fazem mal para quem está ali trabalhando. Então, procure outro trabalho, se for o caso ali, falando do trabalho. Ai, preciso me enxergar melhor e depois olhar para o outro. Quanta coisa para aprender, né, Luciana? Claro, gente, nós estamos aqui para nós aprendermos, para nós crescermos. Nós não podemos vir aqui aprender isso e querer que o outro mude, só da gente estar aqui ouvindo, né? Não é assim, tá? Então, o importante é você estar aqui, você aprender e você mudar. E você sabia que, consequentemente, você mudando, o seu ambiente ao redor começa a mudar. A Andréia já me falou isso, que através da mudança dela, o meio ambiente ali dela acabou tendo umas mudanças, não é, Andréia? Você me comentou isso. E se não formos egocêntricos, o que aprendemos aqui iremos passar adiante, porque é bênção pura. Isso aí, porque agora você vai identificar aquelas pessoas egocêntricas e de uma maneira gentil, se você vê que a pessoa der espaço, porque não se meta querendo, né, mudar a outra pessoa, se ela der espaço, se você vê que ela está aberta para receber assim a sua ajuda, tá bom? É isso aí, muito difícil, mas é assim que funciona, tá?
Então, normalmente, por mais que desejem, né, a relação, não estão abertos a trocar ou interagir, visto que não há interesse real pelo que é do outro em si mesmo. Isso é muito, muito, muito triste, porque às vezes a pessoa não quer mudança. Ela quer continuar egocêntrica, pensando nela, nas coisas dela, na vida dela. E, né, o outro vai ficando de lado. Acontece, muitos casamentos acabam por causa disso, do egocentrismo das pessoas. Não que elas tenham culpa, né, porque elas têm uma história, mas o outro também não é obrigado a carregar a dor do outro, né? Tô me libertando, diz a Rosa. Oh, que bom, Rosa, eu vi isso. Já mudei um pouco aprendendo com vocês. Amém, Cleide. Vamos mudar muito rápido para aproveitarmos ainda a vida boa que Deus tem para nós, tá? E vale recordar aqui que para ter uma boa relação é preciso ter duas partes de pé, tá? Caminhando e interagindo, sendo acolhidas e desejadas. Quando somente uma parte ganha ou fala ou acredita que está certa, provavelmente está invadindo o espaço do outro e diminuindo a existência dele, ou quando está ausente ou longe do outro, né, preso no seu próprio espaço sem acesso, fica difícil se relacionar, não acham? Então, realmente, quando só o outro quer ter espaço, só ele que é importante, ele vive aquela história dele, né, muitas vezes o casal ali, né, muitas vezes o homem, muitas vezes a mulher nem dá atenção pro filho, é só ele, importa ele, naquele momento, eu que sou importante aqui da história, claro, é doente, é muito bom, funciona mesmo. Isso aí, André, é mudança, né? Então, a gente... É uma situação muito, muito difícil, eu sei que é. Viver com uma pessoa egocêntrica. Gente, hoje eu estava falando com a minha irmã Marilete e a gente conhece uma pessoa ali em Palotina que ela está literalmente acabada. Parece uma idosa e ela não é tão velha assim. Porque o marido, ele subjuga ela tem que trabalhar para pagar as contas de casa, ele é mau com os filhos, afastou todos os filhos de casa. Claro, ele tem uma história, mas acabou com a vida da mulher. E ela não é obrigada a carregar ele nas costas. Então a gente tem que vigiar muito, né, o egocentrismo das pessoas, vigiar a nós mesmos para não sermos e também evitar a convivência com uma pessoa egocêntrica que acaba nos derrotando, tá bom? Então, como resolver essa situação, hein? Como será que poderíamos resolver esta situação? Vamos ver aqui. Temos mais alguns minutos aqui para falar. Como resolver esta situação? Conversar a respeito é sempre um caminho bem-vindo e necessário para tentar amenizar relações conflituosas. Você já tentou conversar com a pessoa? Explicar os seus sentimentos, como você se sente? Falar, será que você poderia mudar nisso ou naquilo com essa pessoa egocêntrica? Vocês já tentaram? Talvez essa é uma maneira de fazer acontecer a coisa. Você não sabe como a pessoa vai reagir, não é mesmo? Mas tem que tentar. Então, conseguir mostrar com jeito, sem agredir ou acusar, que o outro precisa rever suas atitudes, pois está sendo egoísta, é fundamental para que a relação possa ter uma chance no futuro, ou uma chance agora, não sei como está o relacionamento. Então, conversar ainda é a melhor opção. É muito difícil conviver com pessoas assim. Dou conta não. Isso aí, quem não dá conta, gente, tem que cair fora. Principalmente se a pessoa não... Tem pessoas que não querem mudar. Tem pessoas que não aceitam mudanças. Então, aí depende do seu... Do que você está preparada para enfrentar, né? Se você... Tudo bem, vou aceitar passar por isso, enfrentar junto, não é? Então, é complicado, mas a conversa, sentar e explicar o seu ponto de vista lá pro egocêntrico, pro egoísta. Senta, chama ele do ladinho, fale com jeito, né? Com carinho, para ver se você pode salvar o seu futuro com esta pessoa ali, no caso, se for a pessoa, um cônjuge, eu não sei, no trabalho é difícil se for o chefe, mas vale a pena sentar e conversar. Mas os egocêntricos acham que não aceitam conversa. Normalmente eles não aceitam, mas vale a pena tentar, Luciana. Vale a pena tentar, porque às vezes a gente pode até se enganar, tá? Então,
o melhor caminho é o diálogo mesmo, né, Inês? O melhor caminho para qualquer problema aí, quando tem duas pessoas envolvidas, é o diálogo. Pastor, eu conheço uma pessoa assim, isto é terrível, eu já tentei, mas não foi possível. Tem pessoas que não querem mudança, gente, que não adianta vocês mostrarem, né, pegar uma foto e mostrar aí para ela assim, assim. Tem pessoas que elas não aceitam, não querem, acham que está tudo bem assim. Então é como eu falei, a gente tem que entender, porque elas têm uma história de vida, e isso não quer dizer que você é obrigado a conviver com esta pessoa, tá? Mas o diálogo ainda é, assim, a coisa mais importante. Mas isso não significa, né, que o outro irá concordar ou estará aberto a isso, como a gente já falou, né? Principalmente porque é comum que o quadro esteja assim por muito tempo já, né? E às vezes anos, e quando nos sentimos incomodados, já é uma situação intensa, onde estamos desgastados e o outro muito acostumado a agir desta forma egoísta, e já passou dos limites, já quando a gente se dá conta, eu acho que já é meio que tarde, já faz muito tempo que a gente está aí sofrendo, né, e daí já não tem mais jeito, daí, meu Deus, é muitas mulheres sofrendo, até alguns homens, mas a maioria são as mulheres que sofrem com o egocentrismo dos homens, tá? Com os egocêntricos, as nossas atitudes falam mais do que 1000 palavras. Maria, muito engraçado. Isso aí. Então é difícil, né? Viver com pessoas egocêntricas é muito difícil. E tem muita gente convivendo com pessoas egocêntricas. E tem muita gente doente da alma, do corpo, do espírito, por causa de muito tempo estar nesta convivência. Não tem coragem de tomar uma atitude que deve tomar, né? Fica ali sofrendo, ou é por causa da família, ou é por causa do que vão falar de mim, ou porque eu já estou muito velha para isso. Então a pessoa fica ali amarrada, presa nesse relacionamento doentio, porque se torna uma convivência doentia, né? A pessoa acaba sofrendo, como hoje eu vi a Mariette falando dessa nossa amiga, me doeu muito o coração, porque eu conheço o esposo dela, claro, né? Então me doeu muito o coração, porque ela está literalmente acabada, né? E eles ficam bem, né? A outra pessoa fica bem. A gente tem que pensar no bem do outro e abrir mão de algo, mas nunca se anular. Isso aí. Sempre pensar bem no bem do outro, sim, né? Claro. Mas não se anular, gente. Tem muitas mulheres anuladas ali, porque ficam subjugadas e não querem, né, sair desse relacionamento por muitos fatores, né? Você conversa e a pessoa promete mudança na primeira oportunidade e faz tudo de novo. Isso aí. Essa pessoa não vai mudar não, Cécia. Essa pessoa não quer mudar. Porque quem quer mudar de verdade, ela nem fala, nem promete nada. Ela simplesmente muda. Mas Deus sempre me deu e dá a vitória. Claro, Cleide, se você confia em Deus, se você está aí firme, crendo, né, que Deus pode mudar através do seu pensamento, das suas palavras de positivismo, a pessoa muda. A Luciana tem um testemunho disso, né, Luciana, que ela me contou, que é um fato muito interessante que ela me contou, que eu achei tremendo, que ela acreditou ali naquela mudança da pessoa, ela precisava da mudança de uma pessoa, ela acreditou ali e orou, né, e teve pensamentos bons a respeito da situação, e a situação mudou. Olha que lindo! Claro, sempre há possibilidade se você tiver um pensamento positivo, junto com palavras de vitória, tá? Isso, claro, pode mudar, pode acontecer. Aconteceu comigo, a Nilde está falando, que bom. Ó, tem muitos testemunhos que realmente acontece a mudança. Pode acontecer a mudança do outro, sim, mas pode também não. Então, será preciso muito tato para mexer neste assunto e descobrir novas possibilidades, que somente será possível se ambas as partes estiverem com este mesmo interesse, né, Ceci? Como a Ceci falou, né? Prometeu e não houve diferença. Então, quando os dois tiverem interesse em mudança, pode acontecer. Caso contrário, é muito provável que se separe ou se distancie. Por um lado, sentem-se sufocados, esmagados e inexistentes, e precisa recuperar o seu espaço de vida, enquanto o outro lado está grandiosamente espalhado e reinando, e se precisar se recolher, diminuir o espaço, dominando isso, pode não ser interessante para
este lado também. O principal é, se não houver o esforço para querer estar junto e superar essa falha, né, na divisão do espaço da relação, é provável que a falta de interesse de ambas as partes vença, né? Porque, claro, você vai lutar sozinho, não tem como você lutar sozinho, só você querer mudar e a outra parte não querer mudar. Então, aí vence o fracasso ali no relacionamento. Tem que haver equilíbrio, os dois têm que querer, tem que andar junto, tem que haver harmonia, equilíbrio, para que o relacionamento fique bem, para que o ambiente do trabalho fique bem, porque no trabalho também tem muita gente egocêntrica que acaba, né, destruindo seus colegas de trabalho e tudo, né? Muito difícil isso. Aquilo que eu não posso fazer, estou vendo Deus fazer por mim. A Luciana, que lindo! Claro, temos que confiar, nós temos um Deus tremendo e através de nós mostrarmos também que queremos mudança, Deus vai mexendo aqui, ali, lá e vai acontecendo, as bênçãos vão acontecendo. Eu era assim, eu tinha muito medo de magoar as pessoas. Eu sempre procurei agradar os outros, sempre pensar que eu precisava também de socorro. A pastora me ajudou muito, a Ivoneide, pelo jeito, sofria muito, né, porque fazia muito, muito pelos outros, e a gente tem que ter equilíbrio, em tudo tem que ter equilíbrio. As certas decisões ficam difíceis por causa dos filhos. Ai, tem muitas mulheres aguentando muito, muito por causa dos filhos. Eu, assim, particularmente, eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio junto, lhe aguentar até que os filhos estiverem conseguindo voar, tá? Voar. Depois que eles voarem, que eles estão se virando, nós precisamos. Não é questão de egoísmo nosso, é questão de amor próprio. Nós temos que nos amar, então viver uma vida de paz. Deus habita dentro de nós. Você acha que Deus fica feliz você estando com esse corpo todo agitado, todo assim, por causa daquela pessoa que é tão mal com você, que não libera um espaço para você, aquela pessoa egocêntrica que só pensa nela? Deus quer que nós sejamos felizes. Eu não estou falando para ninguém se separar aqui, gente, não é isso. Mas Deus quer e espera de nós felicidade, tá? Felicidade, Ele mora dentro de nós, Ele precisa estar num espaço harmônico para viver. É isso que Deus quer, paz, para Ele viver também. Hoje sou muito feliz, Deus me deu muitas bênçãos de vitória, só tenho a agradecer. Que bênção, Nildecir, fico muito feliz de ouvir isso. Tá, então, infelizmente, claro, a posição social impede muito as mulheres de ir procurar o seu espaço, né? Assim, a dependência, né? Tem muitas mulheres que dependem do marido ali para sobreviver, então se sujeitam àquele ambiente, aquela coisa toda difícil. Nossa, como é triste, e as mulheres vão adoecendo, e muitas morrem de desgosto, morrem de tristeza, porque tem uma vida que não é feliz, tá? Então é uma situação delicada, pois muitas vezes há um carinho real de ambas as partes, mas o movimento egoísta intenso enfraquece um lado e a relação fica desequilibrada. Por isso é difícil que fiquem por muito tempo juntos, ou que fiquem bem enquanto juntos, ou que fiquem muito tempo juntos, ou que fiquem bem juntos. Então ficam juntos, mas não ficam bem. E aí fica difícil para o homem, fica difícil para a mulher, fica difícil para todo mundo, fica difícil para os filhos, porque filho vê tudo, absorve tudo, principalmente os pequenininhos, tá? Principalmente as crianças pequenas, estão aí absorvendo tudo do ambiente, tá? Aí, por isso a importância, você que é papai, que é mamãe, que está aqui, né, enquanto seus filhos estão pequenos, procura viver na maior harmonia possível, porque isso reflete tudo neles, e depois a vida adulta deles vai ser assim um pouco, né, difícil, tá? A Silvia, Deus fez um milagre na vida do meu filho. Que bom, Silvia! Que bom esse testemunho seu. Deus fez um milagre na vida do meu filho. Eu acredito, porque Deus é bom. E Deus te ama, e Deus ama o seu filho também, seu esposo também. Que linda. A Silvia, lá de Califórnia, está aí contando seu testemunho, tá bom? Então, olha, gente, isso é uma coisa que acontece muito hoje na vida dos casais, nos ambientes de trabalho, né? Muitas pessoas subjugadas aí por causa do chefe, por causa daquele que tem um cargo um pouquinho superior ao outro. Então, meu Deus, como é difícil, né? Como é difícil isso.
Então, o lado bom do egoísmo. Vixe, será que tem lado bom do egoísmo, gente? Meu Deus, fala uma coisa agora, depois outra, né? Mas vamos ver por que tem o lado bom ali do egoísmo. Vale a pena lembrar aqui também uma curiosidade, é a de que, na verdade, todos nós somos egoístas. Um pouquinho, todos nós somos um pouquinho egoístas, né? E isso não é um problema, ou não precisa ser um problema, tá? Possuímos todos... possuímos, né, nós todos de um ego, isto é, a nossa existência e individualismo enquanto seres humanos, e isso é fundamental para existirmos, tá? Então, às vezes, nós precisamos ser um pouquinho, sim, egoístas aqui. Você sendo um pouquinho egoísta aqui, você vai se livrar um pouco dessa pessoa egocêntrica aí, tá? Você vai ter que gostar um pouquinho de si e sair fora desse problema, dessa relação, ou desse trabalho, eu não sei qual é o seu problema aí. Então, temos que ser, sim, um pouquinho egoísta relacionado a isso, tá bom? Porque senão a gente morre, tá? Nós deixamos de existir. O egoísmo não precisa ser visto como algo ruim ou prejudicial. Pelo contrário, ele é necessário para que possamos fazer parte de um todo, sem sermos somente uma sombra. Mas é preciso deixar bem claro que há uma diferença entre esta necessidade de um egoísmo e a de ser um egoísta, tá? Então, nós temos a necessidade de sermos um pouco, de ter um pouco de egoísmo, mas não ser uma pessoa egoísta. Ter o egoísmo é manter-se ciente sobre si mesmo, tá? Suas particularidades, assim garantir o seu eu, estando aberto para ver, ouvir e receber o outro sem abrir mão de sua existência. E isso é muito importante. Já ser egoísta é se colocar acima ou à frente do outro. E é somente enxergar a si com necessidade e não muito parecido consigo. Então, tem que ser um pouquinho egoísta, sim, tá? Para você se cuidar, ter amor próprio, porque senão o egocêntrico, né, vai derrotar você. Então, sim, temos que ser um pouquinho egoísta. Olha só que interessante. Tem um versículo na Bíblia que fala assim: amar o próximo como a ti mesmo. Se tu não te ama, tu não consegue amar ninguém, tá? Então, tem que ser um pouquinho, sim, egoísta. Gente, vamos ter 26 segundos só aqui no Instagram e vai cair, tá bom? Então, gratidão por você que esteve aqui no Instagram, tá bom? Quiser ir lá pro meu Face, pode ir, que só vou dar mais alguma pincelada e vamos ter que encerrar aqui também, tá? A Nildecir, gratidão, tá? Por você que esteve aí, obrigada. A Nildecir, né? Sofri muito, mas hoje sou feliz. Fiquei doente porque não pensava nada na minha vida, mas hoje tenho outra visão. Olha ali. A Nildecir ficou doente, tá? A Nildecir ficou doente. Meu Deus. Fica doente, gente. Fica doente. Fica doente da alma, fica doente do espírito, fica doente das emoções, tá? Ficando doente das emoções, porque fica triste, né? Fica deprimido, vai acabar ficando doente do corpo, que vai gerar um câncer, vai gerar um ataque cardíaco, que chamam, né? Gera doenças. A sua tristeza aí por causa que você está sob o egocentrismo, a pessoa egocêntrica que manipula você, né? Que deixa você triste, tá? Minha opinião, não concordo você ficar com seu marido pelos filhos. Filhos é para sempre. Gostei, Cleide, eu gostei, tá? Isso aí, Cleide, gostei. Os filhos, eles crescem. Até meu reumatologista pediu para ter um pouco de egoísmo. Tá vendo, gente? Eu não sou reumatologista aqui, mas a Ivoneide está falando que o reumatologista dela pediu para ser um pouco egoísta. Ô Ivoneide, você fez a mentoria emocional, né? Lá você tinha muitas respostas para muita coisa, tá? Que benção, gostei. Gostei mesmo. Inês, bom ter tido você aqui também, minha queridona. Muito bom, tá? Então, vou falar agora rapidamente só mais um ponto, porque já venceu, acho, o nosso tempo. Já venceu, meu Deus. Outra face do problema. Vamos ver a outra face do problema e vamos encerrar. Para finalizar, acredito ser bem válido deixar aqui uma reflexão, tá? Um pouco mais além do que somente tentar entender
ou como lidar com pessoas egoístas, tá? Vale a pena pensar também no porquê permitimos que estas pessoas tomem tamanho e espaço em nossa vida. Vou repetir. Vale a pena pensar também no porquê permitimos que essas pessoas tomem tamanho e espaço em nossas vidas. Por que deixamos que nos direcionem ou alterem nossos desejos? Onde estávamos quando começaram a invadir nosso espaço na relação? Por que não nos manifestamos antes? O que aconteceu com o nosso ego nesta relação? Você tem essas respostas? O que aconteceu? Quando começou? Por que você se deixou levar por isso? Hein? Quando foi? Como foi? Por quê? Né? Fica essa pergunta aí. Então, penso que se conseguirmos saber mais sobre quem somos, qual o nosso espaço, nossos limites e desejos, provavelmente não permitiríamos que o egoísmo de outras pessoas nos invadissem e assim evitaríamos ou minimizaríamos bem esse impacto. Afinal, elas não nos procurariam ou não se tornariam tão egoístas conosco. O problema é que a gente, desde lá do começo, foi deixando, né? Foi deixando, e o problema foi crescendo, a gente não tinha voz ativa, a gente achou que ia melhorar, a gente foi deixando as coisas acontecer, não, vai melhorar, talvez amanhã será melhor. Quando foi? Como começou? Então a importância hoje da gente se conhecer e entender e ver o que pode ser mudado, porque gente, tudo tem jeito, a nossa vida tem jeito, tá? A nossa vida tem jeito. Eu vou falar esse último ponto que é muito importante. Então, penso que se conseguirmos saber sobre quem somos, hoje você está se conhecendo um pouquinho, tá? Através dessas lives. Já me fiz essa pergunta aí, a Cécia. Oh, meu Deus, Cécia, você já teve a resposta? Então, penso que se conseguirmos saber sobre quem somos, saber mais sobre quem somos, qual o nosso espaço, nossos limites e desejos, provavelmente não permitiríamos que o egoísmo de outras pessoas nos invadissem e assim evitaríamos ou minimizaríamos bem, né, o impacto. Afinal, elas não nos procurariam ou não se tornariam tão egoístas conosco se a gente desse um break aí para eles, né? Olhando assim, podemos entender que, de certa forma, temos uma participação nessa história do egoísmo do outro e, por isso, refletir sobre nosso eu, né, nosso ego, parece necessário para entender quem somos. Só um pouquinho, gente, desculpa. Vamos falar novamente. Olhando assim, podemos entender que, de certa forma, temos uma participação nessa história do egoísmo do outro. E, por isso, refletir sobre o nosso eu, o nosso ego, e parece necessário para entender quem somos e somente então tentar entender o outro. Então, consciente ou inconscientemente, nós deixamos que o outro fizesse isso conosco, tá? A falta de conhecimento da vida amorosa, né, Nildecir? Ela está falando. Gente, é a falta de conhecimento que nos leva a ter a vida que nós temos hoje, tá? A sua vida hoje é reflexo do seu conhecimento sobre si mesmo, sobre a vida, né? Então, muita gente mudando hoje por causa desse conhecimento que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer, de saber. Por isso a importância da gente se conhecer, saber como nós funcionamos. Então, hoje nós aprendemos um pouquinho sobre o ego, né? O ego, principalmente o egocêntrico dos outros e o egoísmo que nós temos que ter, onde foi que nós erramos, né? Entender as pessoas que têm tanto desse problema, porque, como eu falei, todos têm uma história, só que nós não somos obrigados a viver com os problemas dos outros. Os outros têm que carregar o seu problema e resolver, nem carregar, ninguém precisa carregar problema nenhum, gente. Nós temos todas ali as oportunidades de mudança em nossa vida, através do conhecimento. Procure ter conhecimento para você
saber entender o que você está passando, de onde veio, tudo isso. E agora você, através do conhecimento, saber para onde você quer ir, o que você quer fazer da sua vida. Né? Que bom aprender, poder, né, estar aprendendo a nos conhecer. É fundamental a gente se conhecer, saber como funcionam as pessoas também que estão ao nosso redor. E hoje que a gente aprendeu um pouco sobre o egocêntrico. Então, você que tem esse problema, e tem muita gente que tem esse problema, e tem muitas pessoas aqui na live com problema de convivência com pessoas egocêntricas, tem muito, que eu conheço algumas aí, e as outras que eu não conheço também, que eu tenho certeza, muita gente com problema de convivência aí, muita gente doente por causa do egocentrismo das pessoas que convivem, tá? E muitas pessoas presas no relacionamento, muitas pessoas amarradas ali, né? E tem jeito de mudar, ou como eu falei aqui, senta e conversa com a pessoa, explica, exponha, né? O que você pensa. Minha garganta que deu uma entaladinha. Que benção essa live maravilhosa. Obrigada, Senhor, pela sabedoria que nos ensina com muito amor. Amém. Gente, então, já passou do nosso horário. Eu espero poder ter passado alguma coisa, que você tenha assimilado alguma coisa e que sua vida mude a partir de você identificar. Então, de onde, quando começou isso tudo? Por que você permitiu que chegasse até onde chegou, né? O seu relacionamento, principalmente. Por quê? Como? Vale a pena seguir desse jeito? O que eu devo fazer? Peça para Deus. Gente, Deus fala conosco através da nossa intuição. Deus fala conosco quando a gente faz uma pergunta. Gente, me perdoe. Quando você faz uma pergunta a Deus, Deus vai usar... Não espere que Deus desça do céu para falar com você. Faça uma pergunta para Deus e preste atenção na resposta. Ou é através de uma canção, ou é através de uma frase que você vai ler, ou é através de uma amiga sua, um amigo seu que vai falar alguma coisa assim, bem tranquilamente, vai falar sobre um assunto e vai ligar, Deus vai falar, é ali a resposta, tá? Então pergunta a Deus, o que eu faço? Como eu faço? Tu quer que eu continue assim? O que eu devo fazer? Como é que é? Tá? Cada um tem que resolver o seu problema, né, Nildecir? Cada um tem que resolver o seu problema. A gente não é obrigado a ficar carregando o problema dos outros que estão aqui do nosso lado, gente. A gente tem que entender, sim. Poxa, eu entendo que ele é assim, porque passou por essa debilidade, mas eu não sou obrigada a carregar isso. A pessoa tem que procurar conhecimento como você está fazendo. Então, tentar conversar, tá? O diálogo é o melhor caminho. E se não tiver jeito, poxa, você não é obrigada, tá? Você não é obrigado. Você é obrigado a ser feliz. Deus tem uma coisa para nós, felicidade. Deus não quer ninguém escravo de ninguém. Deus odeia escravidão, tá? Deus odeia escravidão. Então, Deus tem uma vida boa, perfeita e agradável para você, mas depende de você, tá? Buscar isso. Depende de você buscar. Sempre suas lives me faz bem e tenho mais conhecimento. Isso aí, foi maravilhosa a live. Obrigada, gente. Obrigada por vocês estarem aí. Gratidão imensa a cada um de vocês, tá bom? Deixa eu falar aqui mais uma coisa. Não esqueça uma pessoa que você sabe que está muito dodói. Peça para ela falar comigo, vamos fazer a mentoria emocional, descobrir onde que está a emoção que está causando a doença, descobrir qual é a emoção que está causando a... Gente, já tem tanto testemunho dessas mentorias emocional que, nossa, eu estou amando fazer isso, porque as pessoas estão largando de antibiótico, estão largando de médico, porque descobrem ali a solução para o seu problema, que é só uma mudança de comportamento, só isso, tá bom? Escuta o louvor, as lágrimas falam, ó, de Sueli Lima. A Maria está dando a ideia para você ouvir o louvor, as lágrimas falam, de Suelen Lima, tá bom? Então, gente, o e-book do autoconhecimento, não perca a oportunidade. Você quer saber mais sobre você? Peça o seu e-book, vai lá entender quem é você, como é que você é. Às vezes a gente não sabe como a gente é, tá bom? Então tá, gente. Beijo, gratidão a todos, pessoal do Zaqueu aí, gratidão por vocês estarem aí, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Claudinha, te amo, linda, te amo, minha amiga de mais de 30 anos aí, lindinha, Deus te abençoe, linda, querida, amada. Cleusa,
que chegou tarde aí, Cleusa, veja depois que você vai entender muita coisa aí, a Edna que está aí, a Nildecir que estava aí, a Elineusa, a Eliane, a Andréia que estava aí, minha queridona, a Cécia, a Cleide, Ivoneide, Luciana, Maria, meu Deus, muita gente que eu não vou falar o nome de todos, a Maria aqui, pastora Sueli, Cleisimar, gente, e tem muitas pessoas que estão aqui que eu não sei, porque você não falou nem um oi, eu não sei que é você que está aí, tá? Então, se eu não vou falar seu nome porque eu não sei, mas gratidão a Nadir, querida, linda, amada, que está sempre aí. Muito obrigada por vocês que estão... Gente, eu estou pensando aqui fazer um negócio conosco aqui. Quem quiser, eu estou pensando em montar um grupo da Pílulas do Conhecimento, para quê? Quando a gente... Tipo, a gente teve essa live aqui do ego. Então, depois eu vou mandar videozinhos explicando sobre o ego. Vou mandar algum... como é que fala? Artigos. Algum artigo que explique sobre o ego, que nem falamos sobre as crenças limitantes. Vou pôr vídeos, vou pôr assuntos que vão ajudando vocês a crescerem mais, não só com as lives. Então, quem quiser... Me dá um positivo, eu vou adicionar, vou criar um grupo para nós e eu vou pôr mais informações sobre os assuntos que eu vou falar, tá? Todo dia eu vou colocar um pequeno conhecimento para você desse assunto. Daí, quando chegar um outro assunto, vou pôr mais um videozinho, porque eu tenho muitos vídeos instrutivos que eles ajudam a abrir a sua mente e você vai entender muito mais. Então, quem quiser fazer parte do grupo, eu vou criar o grupo, vou pôr ali as pessoas que estão dando um joinha, vou pôr você e a gente vai ter estudos todos os dias, pequenos vídeos ou artigos pequenininhos, né, que você não precisa ficar lendo muita coisa, porque eu acho muito importante, porque como a Marilete falou, só as lives não vai ajudar. Ajuda sim, é melhor que nada, com certeza, mas só elas não vai ajudar. E quem quiser verdadeiramente mudança em sua vida vai ter que estudar. Mas eu gostaria de postar e que você assistisse, que você lesse o artigo que eu vou postar lá, se você quer, né? Porque, claro, depende de cada um. A Teia estava aí, Cleia. Teia, você também estava aí, minha lindona amada, querida. Tá bom? Então, eu vou montar um grupo e vou pôr e vou mandar os videozinhos e mais informações sobre cada assunto que a gente for falar, tá bom? Então, nos vemos na segunda-feira com Pílulas do Conhecimento. Gente, não esqueça, por favor, de compartilhar e dar mais like aí para que o Face entenda que esse assunto está sendo bem aceito, tá bom? Então, dá um like aí, compartilha e nos vemos na segunda-feira. Bom final de semana, que Deus abençoe, proteja, guarde. Fique amanhã, por favor, amanhã, pegue o caderninho e anote os seus pensamentos. Os pensamentos que você teve no dia e veja onde é que está o teu ego. Teu ego está no passado, está no futuro, mas procure viver no presente, tá? Procure viver no presente, gente, muito importante viver no presente. Pastora, eu vou fazer o seu e-book, eu vou fazer o livro o e-book do autoconhecimento da Eliane agora, né, Eliane? Vou fazer o e-book dela agora. E tem mais algumas mentorias que já estão ali arquivadas para mim fazer. Gente, não perca a oportunidade de pedir o seu e-book do autoconhecimento e fazer a mentoria se você é do DOI. Deixa eu parar de falar, senão eu não paro. Beijo, amo vocês, Deus abençoe. Até na segunda-feira.